E lembrando que você, dona de casa, reproduz qualquer um desses pães em casa. Não existe segredo hoje mais dos pães. Acabou o segredo. Hoje você faz aí o pão que você quiser que tem na produção da padaria, com exceção do pão francês, né? Sejam muito bem-vindos, futuros mestres da panificação. Eu sou Roseni Egutti, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga para todas as horas. Aqui no programa Na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a se tornar um mestre em panificação, mesmo que você nunca tenha feito um pão em sua vida. E no episódio de hoje, nós vamos contar alguns segredos que você pode seguir para conseguir vender pães o ano inteiro. E aí, Patrícia, vamos vender ou não vamos? Vamos, com certeza. É possível vender pães o ano inteiro? É possível. É um produto de consumo, né? De um alto consumo. Você imaginar que pão vai em todos os lugares. Você tomar uma sopa, você precisa de um pão, né? Para acompanhar. Fica muito bom. Você não toma café. Café sem pão. Pães é um produto de venda certa o ano inteiro. De consumo familiar também, né? Ai, é tão gostoso reunir a família, colocar uma mesa de pães. Eu acho tão bonito, é muito lindo. Pães têm uma utilidade, é uma coisa milenar e que, assim, acho que não vai mudar a nossa história, né? Isso vem, antigamente as pessoas se reuniam para fazer os seus pães, né? Elas passavam, as mulheres, a tarde inteira fazendo pães. Eu me lembro, na minha casa, que era muito comum, eu lembro como se fosse hoje uns tachos, eles eram esmaltados, que a gente chama, que hoje é ágata, né? E eu lembro daquelas massas enormes de pães, fazendo aquele cheiro de pães pela casa. E, assim, os vizinhos trocavam pães, quem fazia trocava um com o outro. Eu acho que isso não vai mudar, não. É uma história longa, né? A panificação é milenar. É importante diversificar os pães vendidos? É importante. Vamos concordar com você que por mais que o pão seja bom, tem um dia que você quer comer algo diferente. Então eu preciso diversificar. Mesmo hoje o pão francês, não é todo dia que você está disposta a comer pão francês, né? Principalmente quando você pega no mesmo lugar e tal. É muito importante diversificar. Todo mundo quer provar algo novo, um pão novo, um recheio novo. Por mais que o seu pão seja maravilhoso, mas você tem a oportunidade de vender um pão extra. Além de ter aquele, sempre que o seu cliente já gosta, é importante sempre ter algo novo. Porque a minha venda, ela aumenta. Tudo que eu tenho possibilidade de oferecer algo a mais, é melhor. Tá? Muito importante. E nós temos também vários clientes, né? E nem todo mundo tem o mesmo gosto. Cada um gosta de uma coisa, em casa mesmo. Na sua própria família deve ter isso, né? Quais são os pães mais procurados na padaria? É assim, se eu olhar para a padaria, hoje se consome o pão mais procurado, ainda continua sendo a liderança o pão francês, hoje, né? E aí depois vem os pãezinhos recheados, hoje vende muitos pães recheados, e aí ainda continua a liderança de alguns sonhos, pães doces, né? E é muito de estado para estado. O consumo de pães é de estado, cada estado tem o seu. Né? Então a gente já falou aí sobre alguns estados, que a gente já estava falando sobre pães, mas ainda tem um consumo bem de sonhos também, bastante consumido em quase todos os estados. Pães doces, no geral, às vezes o pão doce tão mais simples, aquele que só tem uma listinha de creme por cima, um açúcar cristal por cima, é um dos pães mais vendidos. Tem alguns estados que eles fazem uns nozinhos e passam no leite condensado e jogam coco. Muita gente também ainda leva pães para casa que eles possam fazer lanches, né? Como ciabatta, é um pão bem vendido hoje, já um pão bastante consumido, pão carteira em alguns lugares, pão do padre. O consumo é de região para região. E lembrando que você, dona de casa, reproduz qualquer um desses pães em casa. Não existe segredo hoje mais dos pães. Acabou o segredo. Hoje você faz aí
o pão que você quiser que tem na produção da padaria, com exceção do pão francês, né? Porque existe um forno maior e uma série de segredos, mas já está aí lançado um forninho pequeno aí para fazer pão francês, mas aí é questão de custo, né? Não é viável. Pão é considerado um produto sazonal? Não, de maneira nenhuma. Sorvete, por exemplo, é um produto sazonal. Eu vendo na época do calor muito mais, mas pão é um produto de dia a dia, né? Você vai ter consumo de pão no café da manhã, no chá da tarde, no café da tarde. Você pode até, tem pessoas que têm hábito de consumir pão no almoço, né? Ou às vezes você vai fazer um lanche no horário de almoço, um lanche à tarde. Não é produto sazonal, não é por época. Ai, essa época eu como pão, noutra época eu não como. Sorvete, por exemplo, nós no Brasil não temos o hábito de tomar sorvete no frio, que é errado, pode tomar tranquilamente, porque a temperatura do corpo está igual à temperatura do sorvete. Mas nós não temos esse hábito no Brasil. Só vamos tomar sorvete quando? Quando está o calor, a gente pensa em tomar o quê? Sorvete. Não é o caso do pão. Você come pão no calor, no frio, pode haver diferenças, né? De aumento de consumo ou não. Mas não é produto sazonal de jeito nenhum. Pão não é. Quais são os meses em que há maior venda de pães? Eu acredito que o frio aumenta o consumo de pães, porque você vai tomar mais sopa, você vai ficar mais em casa, porque você está com frio, e aí você vai acabar consumindo mais. Você toma mais café, e café pede pão, você vai tomar mais um cafezinho da tarde, à noite vai o consumo. Eu acredito que aumenta bem o consumo, e também quando, assim, mais para o final do ano, também tem um consumo bom, né? Porque entram já os pães de época, e aí você tem um consumo. E às vezes os churrascos, né? Qual é o churrasco que não tem um pãozinho lá pra gente comer? Tem pelo menos um pão de alho, né? Vamos falar a verdade. Pelo menos um pão de alho no churrasco tem que ter. Você pode citar algumas datas importantes para a venda de pães? Pão eu vendo de janeiro a janeiro, né? Isso é fato, eu vou vender de janeiro a janeiro. Mas tem umas datas em que eu tenho datas de pães importantes, por exemplo. Eu tenho aí a data, por exemplo, da Páscoa. A Páscoa eu tenho o quê? Colomba pascal, roscas de Páscoa. Então vai ter uma venda maior, por quê? Porque na Páscoa eu tenho um produto que é muito focado, que é o quê? Ovos de Páscoa. E aí só tem a colomba para vender na época da Páscoa, para concorrer com o ovo de Páscoa. Então é um produto que aumenta a venda aí de pães doces, né? Da rosca de Páscoa. É uma época que aumenta bastante. Períodos em que eu faço cestas, por exemplo, cesta para as mães, um período de Dia das Mães, eu também posso aumentar a minha venda de pães se eu fabrico mini pães. Quem é a mãe que não quer receber uma cesta de café da manhã com vários pães? Ela não tem que ir para a cozinha preparar o seu próprio café. É um período que eu posso aumentar a minha venda de pães. Tinha uma época que fazer cesta de café da manhã foi o auge, né? Não sei se você se lembra disso. Teve um período aí de muitas vendas de pães nesse período de Dia das Mães, né? Sim. Uma outra coisa que vende muito pães, a gente vai estar falando até o final desse vídeo, é os coffee break, que hoje nós estamos num período aí de recessão, mas vai voltar a ter coffee break, vai voltar a ter café colonial, então nós também temos uma venda de pão. Mas falando por datas, é Páscoa, Dia das Mães para mim fazer as cestas, eu nem falo Dia dos Namorados, que não é uma época de venda de pães. E aí eu venho lá em dezembro, né, na época de novembro a dezembro, que eu começo a vender os pães natalinos, que aí eu tenho uma variedade, eu não preciso vender panetone, eu sempre falo panetone, as pessoas se focam em panetone, mas eu tenho muitos tipos de pães que eu posso vender na época de Natal e aumento o consumo também devido às festas, né, porque ou vão fazer o churrasco, né, ou querem servir os panetones, os chocotones, tem aí babau rum, vários pães, Amsterdã, roscas de Natal. Então é um período também que tem uma alavancada na parte de pães. E uma coisa que a gente esquece também, que janeiro nós também temos um consumo de pães muito bom, porque nós vamos ter as pessoas de férias em casa, as crianças de férias. O que criança gosta? De lanche. Tenho aí uma oportunidade de vender mais pães no período de férias, né? Que pode ir, tem regiões que as aulas começam em fevereiro, tem outras que as aulas começam em março.
Então, esse período que as crianças estão em casa também há um consumo muito grande de pães. Porque criança não quer parar para comer, quer comer o quê? Um lanche, um pãozinho, um doguinho. Então, é um período bom para vender. Existe mercado para pães caseiros? O mercado de pão caseiro vem crescendo violentamente. Ele era uma formiguinha que ninguém pensou que fosse fazer algum dano nesse meio. E ele vem crescendo muito. Porque o que as pessoas estão buscando? Quando as pessoas descobriram que a padaria não faz mais aquele pão que ela fazia, que o padeiro montava sua massa e fazia, devido ao tempo, hoje a padaria trabalha com pré-mistura. A maioria dos pães, na verdade, da padaria, eles vieram de um produto industrializado que é transformado. Ele é colocado água, fermento e se transforma. Hoje, muito difícil você encontrar uma padaria que monta o seu próprio pão. E quando monta, acaba gerando um custo maior. E uma coisa que poucas pessoas sabem, que também encontrar hoje bons profissionais na área de pães está difícil para a própria padaria, gera custo. Quando nós vamos à padaria, propriamente tudo é pré-mistura. E o que nós descobrimos? Que consumir os pães feitos em casa, artesanalmente, é muito melhor. Então ele é um mercado que ele vem crescendo aí e nós temos aí uns 10 anos ainda para crescer ou mais esse mercado. Eu me lembro quando começou o chocolate, uns anos atrás, esse mercado artesanal, ninguém imaginava o quanto o chocolate ia crescer e a venda de chocolate artesanal e caseiro ia crescer. É a mesma história dos pães, tá? Hoje a gente tem ali uma venda muito alta de pães de fermentação natural, porque todo mundo está acordando para isso, né? Comendo menos química ou as próprias pessoas fazendo seus pães em casa, fazendo as suas pizzas em casa. Hoje, as pessoas já se reúnem para fazer os seus próprios pães. Hobby, tem muita gente fazendo por hobby, se tornou uma segunda profissão, né? Está acontecendo muito isso, é uma mudança de mercado. Quem está investindo nessa área de pães não vai se arrepender. Eu mesma dou aula há 30 anos, estou surpresa com o movimento com relação a pães artesanais e caseiros. Você tem tudo para crescer, desde que você tenha uma boa orientação, um bom conteúdo. Isso é muito importante, né? Se organizar para vender. Importante é nós que estamos no início dessa etapa nova e que vamos aí acompanhar isso aí por muitos anos ainda. Vocês notam que há um crescimento nos bolos da vovó. Não sei se vocês se lembram que o bolo de cenoura antigamente ninguém dava valor. Hoje, todos os bolos feitos em casa, né, artesanalmente, têm tido um valor enorme. A venda de bolos hoje caseiros é enorme. E o pão está seguindo o mesmo ritmo. Por que é que eu não vendia pão artesanal e caseiro antes? Porque eu achava que só a padaria sabia fazer aqueles pães. Entendeu? Que eu nunca ia conseguir, que eu precisava do forno igual da padaria, que eu achava que no meu forno a gás eu não ia conseguir fazer. Então, por ter esse mito, é que o pão caseiro não tinha evoluído. E agora, como esse mito está desaparecendo, nós temos falado bastante sobre isso, muitos profissionais estão falando sobre que você usa o seu próprio forno na sua casa e você produz os pães da padaria. Então, ele é um mercado em crescimento. O que são pães premium? Pães premium ou pães gourmets são pães mais elaborados, tá? Tudo que eu coloco premium é porque eu coloquei algo a mais, né? Premium. É um agregado maior, né? Ou são pães, por exemplo, que eu não encontro mais, que são raridades, né? Exatamente devido a essas pré-misturas, muitos pães foram desaparecendo do mercado, né? Exemplo, pão sovado. Raramente você entra numa padaria e você olha e diz, eu vi um pão sovado. Raramente você vê um pão de torresmo. E quando você vê, o valor é exorbitante, né? Você raramente vê um pão australiano na padaria. Isso é difícil. Um pão de milho verde mesmo, feito com ou milho na espiga, uma latinha de milho, você não vê. Cuca, que a gente tem falado bastante, você não encontra. Então são pães diferenciados, premium ou gourmet. Bem difíceis de encontrar, muito raro. E existe mercado para esses pães premium? Existe.
Quem é diferente sempre vai vender. Eu sempre conto uma história assim, ó. Se todo mundo quisesse vender cachorro-quente, o que seria da esfirra? Então, qual é o diferencial que eu tenho hoje? Quando todo mundo está vendendo cachorro-quente, eu vendo esfirra. Quem vai vender mais? Eu vou vender mais. Porque se só eu tenho o diferente, eu vou ganhar mais que os outros. Eu posso até vender menos, mas eu vou ter um preço mais elevado. O que vale é ser diferente. Não siga o que todos estão fazendo. O seu vizinho montou uma barraca lá de pastel. Ué, você vende fogaça, você vende pizza. Porque nem todo mundo vai comer pastel. E quem é o diferente é o que vai vender, certo? É o que vai vender mais. Porque quem é diferente vende por um preço melhor. Não queira ser igual, não fique na mesmice, né? Isso eu falo pela minha carreira, né? Eu nunca quis ficar do mesmo jeito, eu só vou fazer aqueles pãezinhos, não. Eu sempre quis fazer de poucas massas, grandes pães, né? Então isso é muito importante para você, seja diferente. Ah, mas o meu vizinho vende uma esfirra que tem só uma bolinha de carne lá dentro. Eu não, eu vou vender uma esfirra bem recheada, massa bem saborosa. E quem vai vender mais? Eu que faço melhor. O que é ruim, pode até alguém comer, mas o melhor sempre vai vender, não adianta. Preciso montar uma padaria para vender pães? Não, eu posso vender na minha casa, eu não preciso. Mas depois, se não comportar mais a minha produção, eu começo com uma mini padaria. Por exemplo, eu posso ter uma sala, um cômodo disponível, bem arejado, limpinho, azulejado, e ter ali uma maceira, certo? Ou uma batedeira, uma boa bancadinha, tudo limpinho, arrumadinho, né? E um bom forno e produzir os meus pães ali. O que ocorre com muita gente, isso vem para minha sala de aula direto. Ele vai lá e compra um monte de equipamento, ou ele já aluga um espaço, certo? Sem ele ter feito pesquisa de mercado, ele nem sabe o que vai dar certo. Então você faz ao contrário, você começa produzindo pouco, e vendo o que vai acontecendo, o que é o seu público e depois você investe. Monta um cardápio. Isso, né? Primeiro você pesquisa, mas o que a maioria faz é compra tudo antes, fica endividado e aí fica com aqueles equipamentos que ele não sabe lidar, certo? E com um tremendo investimento e não tem nem retorno da sua produção. Comece com pouco e cresce. Você acha que as grandes indústrias começaram grande? Não, era um galpãozinho e depois foi crescendo. Eu acompanho muitas empresas que eu já trabalhei para elas, eu acompanho a história delas. Todos começaram pequeno, erraram, acertaram até chegar lá. E eu, porque estou fabricando em casa, já quero ser grande logo de início. Não seja grande. Comece pequeno e vai investindo. Ganhou um pouco? Investe na maceira melhor. Ah, mas está crescendo, agora eu tenho que abrir uma portinha. Aí você vai ver tudo que a lei fala, faz tudo certinho, porque aí você vai ter um comércio aberto para você comercializar. Você tem aí várias coisas que pode te orientar, né? De como você faz o simples, aí faz a sua microempresa. Faça as coisas pequenas para depois elas crescerem. Eu não estou dizendo para ninguém não pagar imposto, não é nada disso. Mas comece pequeno, pague o seu simples. Eu sempre oriento as minhas alunas. Eu falo, ó, paga o simples lá. Você está lá fazendo alguma coisa, caiu uma faca, alguma coisa, se machucou, você também tem os seus direitos, né? Comece na fabricação de pães certinho. Vocês acham que eu comecei com quantas apostilas? Muito pouca. Depois eu fui crescendo, peguei a primeira empresa, a segunda empresa. Eu nunca dei um passo maior do que eu deveria. Você pode ter sonhos. Sonhos é uma coisa, realidade é outra. Realidade é devagar. Onde eu posso vender os meus pães? Tem gente que fala bem assim pra mim, Rose, eu não vendo no meu bairro porque não dá. Meu vizinho não compra, mão de vaca e tal. Eu sempre conto uma história em aula que o melhor divulgador seu é o seu vizinho. Porque ele fica olhando toda hora que você sai com os pães e ele vai falando, ó, lá vai a Maria vender pães. Nisso ele está divulgando o seu trabalho, certo? Você pode não vender para o seu vizinho ali, mas esse vizinho vai contar para outro. Sabe quem é o maior divulgador do nosso trabalho? Você vai falar, não é verdade. Sua família. Ele pode, às vezes, em casa, nem dar tanta bola para os pães que você faz, mas lá fora ele fala, minha mãe faz uns pães maravilhosos. Meu pai faz uns pães como ninguém, né?
E esse é o maior divulgador que você tem, que são os seus filhos. Já seus filhos trabalham fora, manda uma amostrinha para aquele lugar. Toda vez que você mandar uma amostrinha, ele já chega, e ele também já tem que ser vendedor. Ele chega lá, porque o vendedor nato, ele vende, chorou, já vende o lenço, não é verdade? E é assim, você sempre tem que andar com uma amostrinha daquilo que você faz. Você pega o seu pão, já leva. A fulana fala, olha, você encontra a Maria na rua, você diz, menina, eu tô fazendo um pão maravilhoso. Ó, a pessoa come, pode ela não comprar, mas ela vai contar para outra. O que que as empresas de marketing elas fazem? Elas divulgam, pulverizam. Todo lugar que você vai está escrito ali, ó, é isso, é aquilo. E você não é um divulgador do seu trabalho? Aí não, faz os pães, não conta para ninguém. Toda vez que você sair, você já leva um pouquinho de pães. E já começa, oferece para um, para outro, e um cartãozinho. Isso é uma divulgação super importante. Não seja tímido. O tímido não vai ser vencedor. Tá? Então, o que acontece? Vai divulgando de boca a boca. Passou no salão, foi fazer uma unha, vai no salão, ó, leva lá os pães. Leve pequenininho, só uma amostrinha e tal. Já na próxima vez que você for, as mulheres estão no salão, estão morrendo de fome, não querem descer para não perder a vez. O que elas vão fazer? Elas vão comprar de quem? No pão que está lá. Marca um horário lá no salão que você vai vender. É errado vender de porta em porta? Não. Vende, bate na porta, fala, olha, eu estou vendendo aqui um pão doce e tal, estou vendendo um pão salgado. Eu tenho uma amiga que na pandemia, ela passou a vender os salgados dela de porta em porta. E alguém não acreditava naquilo. Meu Deus, eu vi aquela moça e falei, meu Deus. Hoje ela não está dando conta dos salgados que ela vende. Não dá conta. Tiveram que comprar uma máquina para fazer salgados. Não dá conta. Por quê? Porque ela foi ousada. Imagina, numa pandemia, você sair de porta em porta vender pães. O que ela fez? Ela desafiou o mercado. Ela desafiou a timidez. Entendeu? Não é feio. Você não está produzindo uma coisa correta, tudo certinho, limpinho. Então saia a vender de porta em porta. Para no posto de gasolina. Alguém que está com fome vai comprar. No outro dia vai pedir. E uma coisa importante. Tenha seu cartãozinho ali, ó. Já deixa ali que alguém vai falar, nossa, mas aquela pessoa vendeu um pão maravilhoso. Aí ela fala assim, mas eu não sei onde encontrar ela. Já imaginou? Você vai ficar esquecida, mas o cartãozinho vai te fazer lembrar. O que você tem que ficar lembrado? Pelo sabor daquilo que você faz, né? Eu dei aula de sonhos há 30 anos em alguma loja. Quando a pessoa me encontra, ela diz assim, Roseni, eu nunca esqueci os seus sonhos. Ninguém faz sonhos igual você. Por quê? Eu deixei uma marca do meu produto. O que vai acontecer? Essa pessoa sempre vai me chamar para dar aulas. O que ela tem? Meu contato. Toda vez que ela me vê, que ela lembra do meu sonho, ela diz, quando você vai dar aula na minha loja? Às vezes eu vou visitar um cliente por amizade, eu chego na loja e nem estou interessada em dar aula, eu fui porque eu estou com saudade daquela pessoa. Ela já me recebe e diz assim, quando você vem dar aula para mim? Que saudade dos seus pães. Então eu preciso marcar saudade e ali, ó, ela tem o quê? Meu telefone. Então essa é a melhor técnica de divulgação. Ande sempre com uma amostrinha e você nunca sabe onde o seu sucesso vai nascer, né? Então faça isso. Hospitais, às vezes perto de um hospital, a pessoa está morrendo de fome, está esperando horas ali, não tem nada de bom, né? E você aparece com um pãozinho cheiroso lá. Quem que não vai comprar? Está com fome. Ah, mas eu não vou lá porque é perigoso. Não, vá bem vestido hoje de máscara, de uma série de coisas. Você pode vender próximo de escolas, para as mães dos alunos. Aquela mãe que comprou, ela vai comprar de novo. Ai, eu não sei vender, eu só sei fazer. Não, todo mundo sabe. O dom está dentro de você, você desenvolve ele. A partir do momento que você libera a primeira palavra, você começa a produzir. E não seja negativo, sabe? Ai, eu acho que não vende. Eu fiz, eu acho que não vende. Eu acho que não está bom. Está tudo errado. Tudo que você faz é bom, tudo que você faz vai fazer sucesso. De uma maneira ou de outra vai fazer sucesso. Tem que tentar. Tem que tentar, né, Patrícia? Eu consigo fazer pães com preços acessíveis? Sim. Eu já falei que eu fiz, acho que 13 pãezinhos, dá R$3 e são pãezinhos assim, de se matar de deliciosos, né?
Se a gente produzisse só aqueles pãezinhos, a pessoa já ganhava um dinheiro muito bom. Nós estávamos falando isso, o quanto é barato fazer pães. Lógico, se você pega umas receitas aí muito mal elaboradas, muito cheia de detalhes, para você iniciar tem que ser uma massa simples, que você já vai produzindo e criando, né? Então, ontem, por exemplo, nós fizemos de cebola e tomate, depois põe um pouquinho de queijo, melhora. Um outro põe só salsinha, queijo ralado. Aí eu ainda brinquei ontem, eu disse assim para eles, nossa, se eu fosse vender esses pães, eu faria uma mesa cheia só dessa massa, né? Então é questão de conhecimento. Quais pães eu posso vender por um valor mais alto? Pães integrais eu tenho que vender um valor mais alto. Eu tenho um consumo maior de farinhas diferenciadas que hoje já estão melhores o preço. Os folhados, eu vou usar uma margarina de folhados, essa margarina de folhados ela vai aumentar o meu custo, né? Os recheados, todo pão recheado, eu tenho que computar o valor desse recheio, vai alterar para mim. Pães que eu agrego mais coisas, né? Como uma broa, vai mais margarina, vai mais ovos. Esses são os pães que eu tenho que vender por um maior valor, não tem como eu não vender, né? Se eu estou agregando produto àquilo, eu tenho que jogar no custo. Mas também eu vou vender para quem? Para um público específico que pode consumir esse tipo de produto. Você indica vender os pães por unidade ou por quilo? Eu acho que dependendo dos mini pães, eu prefiro vender por quilo, que eu tenho um resultado melhor. Não tem como, às vezes os mini pães um pouquinho recheio a mais, por mais que eu cuide, eu acho que fica mais difícil. Agora os pães sem recheios, de forma, broa, né? Eu prefiro vender por unidade. Acho mais fácil você vender por unidade, mas os pequenos, recheados, melhor no quilo. Na padaria vende no quilo, né? Eu sempre falo que esse quilo foi mais justo. Que antigamente você pegava, às vezes, um pão maior, outro menor, e era muito complicado isso. Eu acho que o quilo é justo, muito justo. É importante a padronização? A padronização dá lucro, porque se eu padronizo o tamanho dos meus pães, eu sei quantos pães vão me dar e eu nunca vou ter um pão maior, outro menor. A padronização é muito importante, meu Deus do céu. Isso aí, quando eu dou treinamento em padaria, é onde eu mais pego, onde eu pego o maior número de erros, é na falta de padronização. Ele vai cortando só com a mão, ele tem uma experiência, eu também tenho, mas eu não me atiro só a cortar com a mão, né? Então, acho que, por exemplo, se poderia dar 10 pães, pode dar 8, né? Quando eu peso, fica mais exato, eu crio um padrão. Também padrão de modelo, né? É bem importante. Que as pessoas olhem, a lua de mel é redondinho, fatias húngaras é caracol, né? Aí eu vou criando os padrão, Vanderleia é com coco, isso é um padrão. Não posso, um dia eu faço Vanderleia comprida, outro dia eu faço ela no caracol. Isso é falta de padronização. Aí o cliente fica confuso. Um dia ele olha e fala, ai, é aquele pãozinho compridinho de coco. Porque às vezes ele não sabe nem o nome, mas ele fala, eu queria aquele pão compridinho de coco. Padrão de modelo e padrão de peso. Isso é muito importante, porque você bate o olho, às vezes você entra na padaria correndo, ou você está com a cesta aberta, a pessoa está correndo, mas ela olhou ali, ela fala, isso aqui é fatia húngara, né? Então eu vou comprar. Isso aqui é sonho, né? Quando você olha para sonho, tem que ser sonho, então tem que ter padrão, né? É igual a história do povo do sonho assado, né? O sonho assado é muito complicado, o sonho assado é um pão doce recheado com creme, né? Então as pessoas falam, eu vendo sonho assado para fazer um merchan e tal. Não, você pode até ganhar alguns clientes, mas depois você vai perder, porque quem come sonho pensa no sonho frito. Aí você ganha alguns clientes que não gostam de consumir gordura e tal, mas aquele que verdadeiramente gosta do sonho, ele vai querer o sonho frito. Não adianta. Eu conheço pessoas que gostam de sonho e que um dia chegaram para mim e falaram, nossa, olha, Rosini, acho que isso aqui não é sonho, né? Por quê? Porque ele tinha sido frito e assado, a pessoa não sabia o que era. E ela comprou num mercado. Padronize. Padrão de modelo, padrão de textura, padrão de peso, é tudo padrão. Quem vende no padrão nunca se incomoda, não tem devolução para você. Aí um dia, não, mas a minha esfirra eu vou fazer quadrada. Ué, qual é a ideia que eu tenho de esfirra? Né? Então é um triângulo a esfirra. Eu já tenho aquela mente assim, ela pode até ser dobradinha e tal, mas ela é um triângulo. Se eu vender quadrado, o que a pessoa pensa? É uma trouxinha. Não adianta.
Então você pensa bem, padronize, fez uma vez de um jeito, pesquisa certinho, assiste os vídeos aí que eu tô sempre te mostrando modelinho de pães. Você já imaginou eu fazendo um dia lua de mel comprida e outro dia redonda, né? Outro dia passado na canela, que não tem nada a ver, né? Não, eu já digo, ó, a lua de mel tem que ser feita assim, ó, né? Aí um dia eu faço cuca com farofa, outro dia eu faço cuca sem farofa. Não é isso? É cuca? Não, um dia eu vou polvilhar açúcar. Você acha que meu cliente vai comprar? Claro que não. Ele vai falar, essa mulher não sabe nem o que está fazendo. Não é verdade? Então não pode. Padrão. Criar uma massa própria vai me fazer diferenciar da concorrência? Criar uma massa própria, se você tem a condição, conhece padrão de massa, é importante criar. Mas é importante que você tenha uma massa padrão, tá? Isso é muito importante. Ou criada por um profissional para você, que sempre é bom você pegar um bom profissional que já te deu uma receita e ela sempre dá certa. Quando ela sempre dá certa, você não muda. Às vezes escrevem para nós, né? Alguém diz assim, eu faço uma massa maravilhosa, mas eu estou aproveitando as suas dicas de recheio, eu adicionei a ela emulsificante, ela melhorou mais ainda e tal. Eu digo, não mude. Ela aproveita minhas dicas, aproveita o meu curso, aproveita os meus recheios, e ela já tinha uma massa e com as minhas dicas ela melhorou ainda essa massa. Se for para melhorar, ótimo. Ou então siga o critério de uma massa boa que você já tem, já fez aí o nosso curso online. Nossas massas têm trazido grandes resultados na nossa comunidade da padaria, né? Meu Deus, quando eu vejo aquilo, eu quero comer aqueles pães. É coisa, eu falo assim, estão melhores que os meus. De tão lindo que estão os pães lá na comunidade. Pessoas que pegaram as nossas massas e fizeram dela o padrão delas. Elas estão seguindo a nossa massa, né? Às vezes vem alguém para minha aula e fala assim, professor, eu já faço uma massa maravilhosa. Eu falo, que bom. Aí quando ela vai assistindo o curso, ela diz assim, professora, eu pensei que a minha massa era maravilhosa. Ela diz, eu vou trocar pela sua, entendeu? Ou ela então diz, eu vou usar essa técnica que a senhora está me ensinando, vou melhorar a minha massa. Mas é muito importante que você tenha já uma massa sempre. Porque quando a pessoa morder o pão, certo? O recheio tem que estar bom, o frango tem que estar bem temperadinho, mas todo mundo conhece frango, todo mundo conhece calabresa, todo mundo conhece queijo, todo mundo conhece presunto. Mas quando ela morder, ela tem que dizer assim, essa massa da diva é diva. Essa massa é inesquecível. Eu sempre digo para minhas alunas, você tem que ser lembrada nos seus pães pela sua massa. Que a pessoa coma aquela massa, ela diz assim, ninguém faz igual você. Eu não estou falando do meu sonho, pode ter milhares de sonhos melhores até talvez que os meus. Mas eu fiz um padrão de sonhos que a pessoa sempre vai lembrar do meu sonho. Ele é inesquecível. Não tem jeito. Então você tem que ser inesquecível aonde? Na sua massa. Porque recheio qualquer um faz. Massa boa são poucos. Como eu consigo diversificar os meus clientes? Então assim, você só vai diversificar o seu cliente... Se você fizer, primeiro, você tem que fazer coisas muito boas, que o seu próprio cliente vai ser a sua diversificação. Mesmo que ele seja o seu vizinho, ele vai contando para um, para outro. O bom produto, ele mesmo faz você encontrar o próximo cliente, porque um vai contando para o outro. Então, a melhor coisa é fazer um bom produto para que os que vão comprando, eles mesmos vão divulgando, fora o que você já vai oferecer, né? A lista de lugares que eu já te dei para oferecer. Vamos por vendeu lá na escola. O que vai acontecer? Quem comprou lá da escola vai contar para outra professora, para outra mãe, para outro, e assim vai contando. Então, assim, eu acho que o bom produto é que faz a diversificação de cliente. Você não é uma empresa? Então, você pode vender para os seus parentes também, pode até dar um desconto, né? Mas venda, eles também poderão divulgar para você. A gente tem um hábito muito errado de dizer que parente não ajuda, que parente não compra. É questão de criar critério, né? Olha, eu estou vendendo e tá aqui, é tanto a bandejinha. A partir desse momento, você cria uma relação comercial, né? Então, você mesmo fazendo um bom produto, você com certeza vai ter excelentes vendas. E a divulgação, ela vem com o quê? Bom produto, um conta para o outro, é uma rede. Pode ser que a rede do bom demore um pouquinho mais, que às vezes uma coisa ruim as pessoas divulgam, falam muito, mas vai chegar lá, você vai conseguir chegar.
A divulgação vem sempre de bom produto. Ninguém permanece no mercado muitos anos se seu produto é ruim, se o seu trabalho é ruim. Só fica no mercado quem é bom e quem permanece, né, usando sempre as mesmas coisas, fazendo as mesmas massas, tendo um produto sempre igual, né, não mudando o produto. Quantas vezes você come um produto aí que era produzido há uns anos atrás, daqui a pouco você come e se diz, nossa, esse produto deixou de ser bom. E não pode. Padrão, padronização. Seguindo padronização, organização é super importante para você na divulgação do seu produto. Um vai contar para o outro e daqui a pouco você não vai dar conta de vender, não vai, no meu caso, não vou dar conta de dar aula, não vou dar conta de nada. Por quê? Porque o produto bem divulgado. Estou falando da minha experiência de 30 anos, né? De quantas coisas eu já tive, quantos não, e que hoje viraram sim. Né? É perseverando sempre da mesma maneira, não mude, faça padrão e sempre saiba que o melhor, o que você fizer de melhor é o que vai prosperar. Não adianta querer fazer coisa ruim, que o que é ruim vai desaparecer. Um dia vai desaparecer, né? E é isso. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e deixa uma curtida aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário que eu e o meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima.